Bom dia a todos. Meu nome é Glenda, né? Eu sou enfermeira da Vigilância Epidemiológica, coordeno o trabalho de imunização do município, programas de DST, HIV/AIDS, tuberculose, hanseníase e controle de endemias, tá? Eu trouxe aqui para vocês um relatório de algumas das atividades que a gente fez nesse segundo quadrimestre de 2019 em relação à saúde. Então, a gente tem essas unidades de saúde do município, a policlínica, que funciona ali no antigo pronto-socorro, saúde mental, a especialidades odontológica, fisioterapia, APAE, vigilância, zoonose, vigilância sanitária, farmácia municipal, que mudou o local, né, de distribuição, o centro de saúde, ESF Elizabeth, ESF Godofredo, ESF Sidionir, Boa Esperança, o Dário, a UPA, a Central de Regulação, o SAMU e a Santa Casa. Essa farmácia municipal é ali onde era a farmácia popular. Isso. Bom, dentro do programa de DST, HIV/AIDS, imunização e controle de vetores que eu coordeno, nós fizemos algumas atividades. A gente tem a médica infectologista, que foi feito em maio 71 consultas, junho 48, julho 68, agosto 28, que ela estava de férias. Então, lá a gente trata os pacientes com HIV, sífilis, hepatite, leishmaniose, tuberculose e outras doenças que aparecerem. Hoje, é importante lembrar que nós estamos com 57 pacientes em acompanhamento de HIV, ou seja, eles são positivos, fazem acompanhamento mensal, e a gente tem mais de 70 pacientes com hepatites virais, também em tratamento, tá? As outras tuberculose, a gente tem em torno de 4, 5, aí depende do mês, a demanda aumenta ou diminui. Leishmaniose, nesse período, nós não tivemos. E sífilis é uma doença que está em ascensão, né? Está subindo dia após dia. A gente tem feito algumas atividades educativas e a gente tem também o acompanhamento e tratamento dentro do programa de ST-HIV/AIDS. Esse programa, ele recebe um incentivo do Programa Nacional de DST-HIV/AIDS, e o nosso atendimento é feito com esse recurso, a gente gasta com atividades educativas, preventivas, além das atividades assistenciais. A gente está pensando em ampliar um pouquinho esse programa para o ano que vem, porque a gente tem um número elevado de pacientes, a tendência não é diminuir, a tendência é aumentar, principalmente a transmissão entre jovens, né? A gente está tendo no Brasil e no estado de São Paulo um aumento do número de adolescentes infectados com HIV. Tá? A questão do não uso de preservativo, o uso de drogas, tem facilitado essa transmissão. Tá? Antes a gente ainda tem, né, a maior proporção entre a população de homossexuais, mas a gente não pode desconsiderar que o aumento da população infectadas nos jovens está crescendo e também nos idosos. Tá? Os dois extremos está ocorrendo uma maior transmissibilidade. Essa é uma parte da equipe, né, da sala de vacina, que funciona das 7h30 às 17 horas. A gente está aí com o Toninho em vias de se aposentar, infelizmente, né? E a Marina, que é a primeira aqui, talvez nos deixe engravidou, teve bebê, e vai ficar complicado a viagem todos os dias para a Serrana. Essa vacina estava em volta aí Não, eu vou falar dela. Tá? A gente tem uma cobertura vacinal de maio a agosto. A gente tem uma boa cobertura, né, com relação a BCG, DPT, hepatite A. A gente tem um problema ainda de cobertura vacinal com relação ao HPV. Então, inclusive, nós conversamos nas escolas, a gente não consegue fazer essa vacinação nas escolas, porque os adolescentes, de uma forma geral, são rebeldes, né? E os pais também, muitas vezes, não autorizam que ela seja feita na escola, porque existe um preconceito com relação ao HPV, que a gente está incentivando a prática sexual em crianças de 10 anos. Na verdade, não é isso. Na verdade,
É uma vacina que previne o câncer futuramente, tá? Mas não é esse entendimento que a maior parte da população tem. Então, mediante esses números baixos que nós temos, né, de HPV aqui com 56%, com 3%, muito baixo, a gente pretende agora em novembro fazer uma campanha só para os escolares, só para essa vacina. Mais uma tentativa da gente conseguir aumentar essa cobertura. Não sei se nós vamos ter uma adesão boa, mas nós vamos fazer isso, tá? A gente tem feito, desde setembro, atividade nas escolas, fazendo uma avaliação vacinal de todas as crianças para conseguir saber qual que é o número de crianças que a gente tem com vacina atrasada. Apesar da gente ter uma parceria junto com a educação, onde em todas as matrículas e rematrículas a gente pede uma declaração da situação vacinal. E mesmo assim a gente ainda tem faltosos, tá? Mas a gente não pode perder, né? O foco é de manter a cobertura, então a gente tem que correr de uma forma ou de outra para que isso aconteça. A gente tem algumas faltas de vacina, tá? É um problema nacional. Teve um lote de vacina que foi fabricado, que ele foi impossibilitado a distribuição por problemas no lote, que foi detectado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e por conta disso não houve distribuição. Nós ficamos aí desde final de julho até outubro sem nada de vacina pentavalente. Agora, em outubro, nós recebemos 120 doses só. Nós recebemos na sexta-feira à tarde. Nós colocamos a distribuição para a vacina na segunda-feira de manhã, na terça de manhã eu já não tinha mais, tá? E não tem possibilidade de pedir mais. Agora a gente tem que aguardar um novo lote do Programa Nacional de Imunização, que provavelmente vem agora em novembro, para a gente novamente colocar essa vacinação em uso, tá? Mas não é um problema do município, não é um problema do estado, é um problema nacional. Tem alguns municípios que têm, talvez até encontre, tá? Mas a gente não sabe, a regional também não sabe dizer quem tem 1, 10, 20 ou 30 doses. Tá? Bom dia, pode falar. Se a criança querer vacinar, você vai levar, não tem a vacina? Hoje não. Não. Hoje não. Nós não temos. Nós recebemos 120 doses e elas acabaram. Então, nós não temos. Nós pedimos na regional, não tem previsão de chegada, a gente sabe que vai chegar, não sabemos quantas, tá? Não, mas assim, a vacina pentavalente está em falta. A HPV não. A HPV está normalizado o estoque. A pentavalente, que é feita em crianças de 2, 4 e 6 meses, essa vacina está em falta. Parece que na época, a menina ia fazer uma lista, tinha uma prioridade para tomar. Essa lista chamaram as pessoas. Então, a gente tinha uma lista, nós começamos a fazer uma lista para ligar para as pessoas. O que acontece? A coisa anda sem a gente perceber muitas vezes, tá? Quando nós começamos a fazer essa lista, a gente não tinha dose nenhuma da vacina, foi colocado no Facebook, eu não acesso muito o Facebook, então não sei te dizer quem colocou ou não, que a gente estava fazendo uma lista para priorizar algumas pessoas e deixando outras de lado, tá? O objetivo não era esse. O objetivo é a gente ter o contato dessas pessoas para que a gente ligasse quando essa vacina chegou, tá? Aí nós paramos com a lista. Nós não fizemos mais a lista. Então, a partir do momento que chega a vacina, quem chegar primeiro toma. Tá? Esse foi o nosso... Eles estão ligando para a gente, tá? E a gente também pode colocar isso em redes sociais que a vacina chegou, tá bom? A questão é a seguinte, eu, na época, o que eu ia priorizar? Eu vou testar, sou bem sincera. Se eu estou com falta de vacina desde julho, eu ia priorizar a população de crianças de 6 meses. Tá? Por quê? Com 6 meses, eu tinha criança que não tinha tomado nenhuma dose. Então, é uma criança que já vai para a creche, é uma criança que já sai na comunidade, está sem imunidade.
tá? Mas eu não podia fazer isso, porque nós não recebemos orientação do Programa Nacional para fazer isso. Então, nós tivemos muitas crianças de 2 meses que foram vacinadas, muitas de 4 meses, algumas de 6 meses, e foi de acordo com a ordem de chegada na sala de vacina, que foi feito isso em todos os municípios. Então, nós acompanhamos a regra que foi dada para a gente fazer de acordo com a demanda que chegue. Tá? Nós vamos receber vacina, normalmente a gente recebe vacina do dia 15 ao dia 20 de novembro agora. Então, a gente talvez receba, não sei te dizer quanto, porque essa informação a gente não tem. Tá? Existe uma possibilidade de normalizar, mas cada mês que passa, a nossa demanda é maior, porque as crianças vão nascendo, as crianças vão tomando idades, né, 2, 4 e 6, e a gente vai ficando com um buraco maior. Tá? O furo fica sempre maior, porque a gente não tem a chegada de acordo com a necessidade. Tá? Na verdade, se vacina sim, tá? Vacina, ainda vacina, mas não pelo programa. Porque a faixa etária preconizada no programa é do Ministério, ela é 14 e 15 anos, então a gente não consegue fazer essa vacina. Adianta, porque são HP, vários tipos de vírus. Entendeu? Isso é muito complicado, porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço com 20 anos com câncer de colo de útero. Tá? Então, isso é muito sério. A gente... E o risco de ter o HPV e de seguir para um câncer de colo de útero é muito grande. Por isso que ela é feita nessa idade, para que quando os adolescentes, que para mim isso é criança, né? 10 anos, 11 anos, para mim isso é criança. Só que a gente tem crianças de 13 anos, 14 anos dando à luz, tendo bebê. Tá? Então, para alguns pais, isso é incentivar o sexo, para outros, isso é um sexo, vamos dizer, mais seguro, né? Porque você tem uma segurança de uma vacina. Tá? Mas não é isso que acontece na população. A gente não consegue colocar isso na cabeça dos pais. Aí a gente tem pais pedindo, pelo amor de Deus, para a gente vacinar e que não está dentro da faixa etária. Eu, Glenda, não sou muito rígida com isso, não. Tá? Assim, quando eu vejo que eu tenho um estoque muito grande de vacina e que eu tenho uma vacina que tem vencimento próximo, essa pessoa, por exemplo, se ela for lá, eu vou vacinar. Tá? Por conta e risco meu. Porque se o programa me questionar, eu estou errada. Mas eu tenho um tanto de vacina lá estocada. Eu não vou fazer em quem precisa? Os que estão, né, beneficiados disso não procuram? Tá bom? Chega... Fala, Ney. Seria bom você pontuar essa questão da compra da vacina, aquelas reuniões que nós tivemos, a possibilidade da compra, mas aí seria o pessoal de outras cidades, outros municípios que pode negar. Sim. Aí daria um problema maior. Sim. Sim. Tá. Nós, logo no início começou a faltar essa vacina, nós tivemos várias conversas com relação ao município comprar essa vacina. Inclusive, fomos questionados por que nós não tínhamos comprado a vacina. O que acontece? Hoje o SUS é um programa que, independente de onde a pessoa esteja, ela tem direito ao atendimento. Não pode ser negado o atendimento. Eu trabalho aqui em Serrana e trabalho em Ribeirão, à tarde. Então, às vezes, eu fui muito questionada em Ribeirão, né? Porque, às vezes, o pessoal chegava lá para tomar vacina, disse, eu sou de Serrana, mandaram eu vir aqui. Aí, logo, foi a Glenda que mandou vir aqui, não fui eu que mandei ir lá. Você entendeu? Mas, independente de eu ter avisado ou não que tem a vacina, ela pode tomar em qualquer lugar que seja. Então, se Serrana, que é um município de 40 mil habitantes, resolve comprar essa vacina para a população própria, ele, na maioria das vezes, não vai conseguir fazer só na população própria. Porque, quando isso for colocado em mídia, isso é rápido, todos os municípios da região vão vir para Serrana para fazer. Assim como muitas pessoas de Serrana
foram para Ribeirão fazer enquanto tinha doses lá. Tá? Assim como muitas pessoas de Serra Azul vieram para cá e muitas daqui foram para Serra Azul. A vacina e o atendimento, independente de onde você esteja, o atendimento ao paciente, seja lá qual for, ele é livre em todo o território nacional. Tá? Eu não posso impedir. Então, isso ia criar um custo muito grande para a Secretaria da Saúde e não ia beneficiar os munícipes daqui. Tá? Então, por isso, e a gente ia ter problema, porque isso ia sair em rede social, que comprou a vacina e não conseguiu vacinar o pessoal daqui. Isso ia ser um problema muito mais sério do que a solução. Tá? Não pode. Não pode. Na verdade, a gente só pergunta se é do município ou não, porque a gente tem que digitar no sistema, em Ribeirão. Aqui a gente tem que digitar na ficha controle. É ficha, mas a gente tem que abrir ficha para esse paciente. Então, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem um sistema do Ministério que é informatizado, tá? Que chama SIPNI. A gente estava jogando tudo nesse sistema, tá? Os que estão chegando desde 2017 na sala de vacina, eles estão já dentro desse sistema, do SIPNI. Mas ele é nacional, só que ele ainda não está integrado a nível nacional. Então, se eu procurar um paciente em Ribeirão ou em Serra Azul, eu não vou achar o paciente Serrana. Tá? Se ele mudar o paciente daqui mudar lá para Serra Azul, vai ter que lançar novamente no sistema. Então, ele não está integrado. Isso é um erro do Programa Nacional. Tá? Aí falou-se, há uns 2 meses, de integração desse sistema. Só que agora mudou tudo. Não vai ter mais o SIPNI, vai ter o eSUS. Então, a gente vai ter que ver como que nós vamos migrar todos esses dados do SIPNI para o eSUS. Não sei como isso vai acontecer, ninguém sabe ainda. Tá? Não sabemos. Não sabemos. Eu não tenho como te dar essa informação agora, porque realmente a gente teve uma reunião ontem, foi perguntado para a regional, e a gente não teve uma reunião na regional para falar sobre esses 2 sistemas. Porque, na verdade, saiu uma portaria de um sistema em setembro e outra portaria de outro sistema agora em outubro. Então, a gente não sabe como que isso vai acontecer. Tá? Sim, então, mas isso é um outro assunto. Por exemplo, nós vamos estar, na segunda-feira, a gente tem uma reunião na Secretaria da Saúde para a implantação de um sistema que chama Sistema Fly, né? É isso. Que é o sistema do Beta, que é o sistema da Prefeitura que vai interligar todas as unidades dentro do município de Serrana, tá? Que vai ser diferente do sistema do SIPNI ou do eSUS. Então, aí, na segunda-feira, eu já vou ter que ver com eles como é que eu vou fazer se eu tiver que migrar tudo do Fly para o eSUS. Tá? Segundo a gente sabe, existe essa migração automática, mas eu não sei como que isso vai funcionar ainda. Tá? É porque, para nós, é muito difícil você procurar cartão de vacina. Para quem já foi na sala de vacina, a gente tem 10 arquivos lá. A gente tem que procurar ficha por ficha. Tá?
E nesse sistema, nem se o médico quiser pedir alguns exames num período de tempo pequeno, ele vai conseguir, só se ele fizer um relatório informando que realmente é necessário. Porque hemograma, por exemplo, você pode pedir todo dia, muda. Tá? Agora, tem exame que não muda, não vai alterar de um dia para o outro, em um mês, e não vai, se alterar, aquela alteração não vai mudar o estado de saúde do paciente. Tá? Bom, então ainda as coberturas vacinais, a gente está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, né, do Programa Nacional. E aqui é a cobertura vacinal, que a gente tinha que atingir 80% na campanha da gripe, e nós tivemos uma cobertura de 86%. Com relação ao sarampo, vocês devem ter ouvido aí, né, que estava com epidemia de sarampo, é sarampo daqui, sarampo dali. Em Serrana, nós notificamos 14 casos de sarampo suspeitos em todo o período. Desses 14 casos, 2 vieram como positivos. Um era de uma estudante da UNAERP, onde já tinham ocorrido vários casos de sarampo dentro da universidade. Então, ela ficou como um caso positivo do município de Ribeirão, porque ela importou o sarampo de lá para cá, tá? E o outro é de uma munícipe daqui, de 30 e poucos anos, mas que também tinha ido para Ribeirão. Então, hoje, a gente pode dizer que não circulou o vírus do sarampo em Serrana. Tá? E, na medida que nós tivemos o primeiro caso suspeito, nós fomos para as creches, que foi de uma creche. Então, dentro da creche, nós fizemos vacinas em todas as crianças, em 24 horas. Então, isso impediu a circulação do vírus dentro do município. Tá? É uma medida obrigatória, né? E nós tivemos uma parceria da escola, né, que conseguiu agilizar que as mães fizessem as autorizações, entregassem as carteiras, para que a gente fizesse também a parte da saúde. Bom, aí estão todas as atividades feitas educativas, né, desde maio até agora, até agosto foi feita, não foi colocado aqui, deixa eu só ver, não foi colocado aqui. A gente está fazendo atividade educativa e de eliminação de criadouros na usina da Pedra, foi feita 29h30 agora, a equipe foi para lá. E, além disso, a atividade que nós fizemos na escola com os casos suspeitos de sarampo, de avaliar as carteiras de vacina, nós estamos fazendo em todas as escolas do município, independente de ter suspeito ou não. Aqui são algumas fotos da campanha de gripe, né? Foi feito em vários locais, nas igrejas, foi feito nos postos, foi feita atividade de extramuro nas ruas, CCI, usina da Pedra, na fábrica de soja foi feita palestra de ST. Essa foi a campanha de sarampo, palestra de leishmaniose, nas unidades de estratégia de saúde da família. Aqui as palestras sobre sarampo também, nas unidades. Bloqueio de sarampo na Oreste Biagi, que é o que eu falei, é o primeiro caso que ocorreu. Palestras, aqui são todas as palestras que são realizadas. Lá na creche Santa Clara, que também nós tivemos bloqueio por um segundo caso possível. Aí são nossos agentes de controle de endemias, que a gente tem um número pequeno, mas está sendo feito um processo seletivo ou um concurso emergencial e vai ser colocado. A gente não tem chamado agente de controle de endemias porque nós não temos mais aprovados para serem chamados. Todos os aprovados foram chamados e alguns fizeram outros concursos, como para motorista, para cozinha, como técnico de enfermagem, e eles pediram a demissão do controle e assumiram outro cargo na prefeitura. Então, os que entraram, o balanço entre os que entraram e saíram acabou ficando na mesma, tá? Eles trabalham normalmente finais de semana também, né? Pelo que eu percebo. Eles são recompensados, nós pagamos hora extra para eles. O que é feito a compensação? Tá. Na verdade, a conversa que nós tivemos com a Secretaria e com os Recursos Humanos
O fato deles trabalharem, às vezes, sábado e domingo é opcional, tá? O agente trabalha se ele quiser. E ele recebe hora extra para esse trabalho, tá? Antes a gente trabalhava com folgas. Como a gente estava com um número muito grande de funcionários trabalhando e a impossibilidade de dar todas as folgas, foi feito um acordo, principalmente para o agente de controle de endemias, onde a gente tem um número menor do que deveria ter. Então, a secretaria e a prefeitura entendeu que deveria pagar hora extra para eles trabalharem e aumentar a atividade deles, o número de visitas casa a casa. Então, eles têm trabalhado, normalmente, esse final de semana que passou, eles trabalharam sábado, domingo e segunda. Então, no caso, não teria jeito de fazer 5 por 1, né? A pessoa trabalha 5 dias, folga 1. Dividir as equipes. Aí o cara cai no domingo. Mas eles preferem receber folga, então a gente custeia. Mas eles preferem se fosse por eles. Ó, mas o número que trabalha de final de semana é muito pequeno. São muito poucos. Esse final de semana, trabalharam só 4. E não é, por exemplo, 4 trabalham nesse, aí outros 4 trabalham no outro. E não adianta, eles têm carga horária de 40 horas semanais. Eles trabalham de segunda a sexta, fazendo 8 horas diária, né? E o sábado e domingo deles é livre. Se eu fizer uma outra escala, vai diminuir de qualquer forma, porque eu tenho um número de visitas casa a casa para cumprir no ano, estipulado pelo Superintendência de Desenvolvimento de Endemias. Tá? Eu tenho que cumprir. Senão o município ele passa a responder pela não realização do trabalho e, às vezes, no corte de verba que vem do Estado. Então, eu tenho que cumprir esse número de visitas. Tá? E a gente tem sido cobrado muito com relação a isso. Também. O que acontece? Durante a semana, a gente vai fazer as visitas, tá? Aí, quando a gente pega o mapa, lá nas visitas, por exemplo, aquele endereço, Rua 5, número 25, a casa está fechada. Só que aquela casa ela não pode estar fechada. Então, eu pego aquela casa e visito no final de semana, que a chance dela estar aberta é maior. Então, às vezes, eu consigo. Isso é essencial, porque não adianta eu trabalhar 6, 10 casas naquela rua e deixar uma para trás. Pode ser que aquela casa ela tenha criadouros. As outras vão estar submetidas a ela com criadouro. Tá? Tem que fechar a área, né? E aí dividir as microáreas. Bom, essa é a equipe. Então, nós fizemos aí, em maio, se vocês olharem, nós não fizemos casa a casa, tá? Porque a gente estava com casos suspeitos de arbovirose, dengue, zika e chikungunya, e nós precisamos fazer o bloqueio. Então, acabou não fazendo casa a casa. Mas a gente tem aí uma média por mês de 4 a 5 mil visitas. E isso depende muito da questão de trabalhar aos sábados. Tá? A gente tem que fazer a atividade aos sábados, senão a gente não consegue. Bom, esses são pontos estratégicos, imóveis especiais, que são cadastrados, e a gente obrigatoriamente tem que fazer essas visitas. Isso aí são uma atividade que foi feita junto com a infraestrutura, né, que foi feito o arrastão na cidade. A gente tem a programação de um possível arrastão agora no mês de novembro. Está esperando só finalizar as possíveis contratações. Aqui a
Estratégia de Saúde da Família do Chavans, que a gente vai passar um pouquinho das atividades que foram realizadas lá. Essa é a equipe, a Luzinete, que é a coordenadora de lá, Maria Ângela é a coordenadora da atenção básica, o Moura é o secretário e a Leila o assistente. Eu não vou repetir isso nas outras porque é a mesma equipe, tá? São 4.000 usuários, que está no Chavans Jardim Amélia. Esses são os serviços, né? Médico, pediatra, dentista, vascular, pediatria também é outro médico, cardio, geriatra, neuro, psiquiatra, GO e enfermagem. Então, foram feitos 66 pré-natal, 1.170 consultas, 60 Papa Nicolau, 341 visitas realizadas pelo médico e pela enfermeira, 2.322 pelo agente e 281 medicações em domicílio. Aí foram atividades educativas, de caminhada, busca de diabéticos hipertensos. Essa busca de diabetes hipertenso, ela é muito importante na medida que se você faz uma atividade preventiva de melhoria das condições de saúde do diabético e do hipertensivo, você elimina a possibilidade de AVC, de dificuldades visuais e as internações. Você inibe um monte de complicações que podem favorecer as internações. Tá? Capacitações, palestras e planejamento familiar. Aí foi as atividades de gestante, né, palestras com as gestantes, onde a gente faz as atividades educativas de banho do bebê, de cuidados, prevenção de quedas, imunização, entre outras atividades. A festa junina, saúde do adolescente, a campanha Fique Sabendo, que é a campanha de IST, HIV AIDS, onde a gente faz os exames de HIV, sífilis e as hepatites. É mediante essas campanhas que a gente vai pegando e, tendo os casos positivos, vai encaminhando para o ambulatório de especialidade. As orientações de sarampo que nós fizemos, à medida que foram aparecendo os casos, né, para que todo mundo soubesse dar as orientações para a população. Grupo de caminhada, e agora eu vou passar para o centro de saúde, onde a Edna é a enfermeira responsável. Então, foi feita as consultas de ginecologia, obstetrícia, clínica médica e pediatria, nesse número que está no quadro. Primeira consulta de pré-natal, coleta de Papa Nicolau. Essa coleta de Papa Nicolau também é uma atividade que é mais complicada, porque a população, às vezes, não procura a gente para fazer os exames preventivos, e a gente tem que prestar conta para o Ministério, porque a gente tem um número mínimo que deve ser feito dentro do município de Serrana. Tá? Então, essas campanhas também, às vezes, são realizadas ao sábado, onde a população tem uma facilidade de ir até serviço de saúde. Muitas vezes a população não comparece porque também trabalha. E o horário que ela trabalha é o horário que a unidade está aberta. E quando você faz atividade ao sábado, ela está dispondo de tempo para procurar a unidade. Número de consultas e pós-consultas, número de coleta de exames, que a gente tem um posto de coleta dentro do centro de saúde. É o grupo de gestante, onde é feito atividades também educativas, e a gente faz distribuição de brindes que são adquiridos pelo programa de DST HIV AIDS. Grupo de gestante, planejamento familiar, Bolsa Família, que também muitas vezes tem que ser feito no final de semana, senão a gente não consegue atingir o percentual estipulado pelo Ministério. Palestra sobre prevenção e diabetes, e agora eu vou falar sobre o Dário, né? A Coab. Também lá tem ginecologista, obstetrícia, clínica médica e pediatra. Essas foram aferições de altura, né? Estatura do paciente, peso, temperatura, coleta de material e glicemia. Maio, junho, julho e agosto, aferição de PA, curativo, medicação, citologia, é a mesma que o Papa Nicolau, tá? É mesma identificação. E retirada de pontos. Hoje a gente tem uma dificuldade nas unidades de saúde, porque elas não foram
construídas e equipadas para a realização de curativo e para a realização de medicação. Então, a Secretaria hoje está reorganizando as unidades, vendo qual que é a forma de se colocar uma sala de medicação e uma sala de procedimentos dentro da unidade, porque se a gente não fizer isso, a gente compromete o atendimento da UPA, tá? Porque a UPA deve ser utilizada só para um atendimento emergencial, e não para uma retirada de ponto, por exemplo, que é um procedimento de atenção básica e simples. Número de consultas, de pré e pós-consulta, que foi realizada lá. Agora a gente tem o Cidionir, que é a Bruna, que é a enfermeira responsável. Tem 1.946 usuários, né? São 804 domicílios. Médicos da família e comunidade, Iago, Patrícia e Renata. Foram feitas 91 consultas de pré-natal, 1.106 consultas no geral, 72 Papa Nicolau, as visitas 155 e visita domiciliar do ACS 5.015. E medicações na unidade de domicílio 491. Reuniões de equipe, retirada de ponto, coleta de material, curativos, verificação de glicemia e palestras. Hoje, todas as unidades atualmente colhem exames nas unidades, em dias estipulados, feita a coleta lá e transportada para o laboratório. Tá? A gente não tinha isso antes, isso foi implementado. As campanhas e atividades que foram feitas lá, atividades educativas, mutirão de cadastramento, protocolos que está sendo estabelecido nas unidades básicas, palestra de pré-natal e bloqueio de sarampo em creche. Essa é a equipe de lá, né, prevenção das hepatites, a gente fez os exames, foi em julho, grupo de gestantes, grupo de diabéticos e hipertensos, como a atividade educativa e prevenção de incapacidades ou complicações pelas patologias. Capacitação dos agentes, comemoração do Dia das Crianças, festa junina, o bloqueio de caso de sarampo na creche, vacinação da gripe, protocolo de acolhimento que foi instituído. Agora a gente vai falar da odontologia, onde a responsável é a Paula. Essa tabela é meio ruinzinha, mas é uma tabela que é retirada do programa onde a gente lança no CIA-SUS, né, os atendimentos realizados. Então, foram feitos atendimentos de maio, junho, julho e agosto. Isso pode estar disponível para vocês, se vocês quiserem, a gente passa, não tem problema nenhum. Então, são esses os atendimentos. O tratamento restaurador atraumático, que foi feito no CEL, né, no Centro de Especialidades Odontológicas. E aqui a gente tem as zoonoses, que é a doutora Cíntia, que é a coordenadora, que é onde faz as atividades com cães, gatos, captura de morcego, captura de cães em rua com suspeita de raiva para avaliação no Instituto Pasteur. A gente tem uma pactuação junto ao Instituto Pasteur e Ministério da Saúde, que a gente tem que encaminhar 12 cabeças de cães e 3 cabeças de gato anualmente para avaliação, para saber se a gente tem o vírus da raiva circulando dentro do município. Então, a gente faz isso já há mais de 15 anos. Todo animal que tem suspeita, né, que está agressivo, suspeita de raiva e que vem a falecer, a gente retira o encéfalo, encaminha para o Instituto Pasteur e eles fazem essa análise. Tá? Então, desde que eu estou aqui encerrando há 15 anos, a gente não tem o vírus circulando em nenhum tipo de animal, e nem em morcego, nem em macaco. Essas são as atividades das zoonoses. A gente é um dos poucos municípios que faz atividade de castração, né, gratuitamente para o munícipe, e faz atividade também de atendimento animal. Em alguns municípios a gente tem as zoonoses, mas não faz esse atendimento veterinário, né, para os animais de particulares. Serrana faz já há muito tempo. Castração faz. Faz. Castração? Faz.
A gente teve um pequeno problema de castração esse ano, que nós tivemos que interromper a castração por um período curto para adequação na castração, tá? Então já foi feita as adequações que foram solicitadas e agora, se eu não me engano, em novembro, né, Leila? Em novembro que vai ter um mutirão de castração, é isso? Para novembro. Foram feitas castrações, mas foram feitas poucas castrações, só extremamente necessária até que fossem feitas as readequações. As readequações foram feitas e, por conta de não ter feito todo esse programa durante o ano, está se programando o mutirão agora em novembro, tá? Mas já está sendo... Os atendimentos estão sendo normais. Só a castração que foi interrompida por um período. E Serrana, dos municípios que eu conheço, é o único que atende população animal de particulares. Tá? Você leva o cachorro lá e é feito atendimento. O resto dos municípios faz só as atividades. Cravinhos também está fazendo? Em outros que eu conheço não faz. Faz castração, observa animal com risco de raiva, mas o atendimento à população não faz, não. Tá? Então, essas são as atividades que foram feitas, né, lá pelas zoonoses. Até ela colocou aqui castração, né? 5 gatos, 5 gatos masculinos e 2 gatos femininos. Tá? Foi feito durante esse período. Aí foi feito... ela colocou aqui agosto. Então, se você olhar essa tabela aqui, lá ela colocou junho, que foram feitas castrações, né, de gatos, cães e gatos. Aí maio também foi feito, não foi aquela quantidade enorme, mas foi realizada. Junho, julho e agosto. Cobra, eu acho que não. Olha, a gente tem um problema. Em Serrana, a gente tem problema com mordidas de cachorro. Eu nunca vi tanta mordedura que tem nesse município. Tá? Mas, graças a Deus, a gente tem pouca picada de escorpião e tem pouca picada de cobra, tá? Que são mais graves. E a gente já até foi cobrada por algumas pessoas há um tempo atrás, por que a gente não tem o soro para picada de escorpião dentro do município. Nenhum município tem. Isso é centralizado dentro do HC, existe um protocolo, é porta aberta, então tem a picada, põe dentro da ambulância, estabiliza o paciente, instala um soro e manda para o HC. Tá? Aqui em Serrana? De jeito nenhum. O soro anti-escorpiônico? Não existe. Ela pode ter feito bloqueio no local da aplicada com xilocaína, instalado o soro para monitorar sinais vitais, só. O soro, jamais. Não, isso não existe. Não tem soro e não tem vacina. Isso não existe. Não, então, eu vou te explicar. A questão do encaminhamento de picada de escorpião, ela não é obrigatória e nem todos os pacientes são encaminhados. Ela só é encaminhada normalmente quando é criança, que os efeitos da picada são maiores, né, e idoso. Em população rígida, adultos, eles não encaminham, porque só fica avaliando sinais vitais. Se começar a ter taquicardia, liberação de esfínctere, alterações neurológicas, aí sim encaminha. Tá? Não tomou. Com certeza ela não tomou. Tá? Faz só xilocaína para bloqueio da dor no local da aplicação, da picada.
Bom, esse daqui é o trabalho de nebulização, né, do controle de zoonoses, que é feito também, eles fazem um trabalho para eliminação de animais em bueiros, deretização nas escolas, nas unidades de saúde e também eliminação de carrapatos. Tá? Foi feito esses últimos meses, viu? Eu conversei com a doutora. Foi feita a cidade inteira. E foram feitas as escolas também. É que escola, a unidade de saúde, ela não é feita em mutirão, né? Ela é feita no decorrer dos meses. Então, nem sempre você vai fazer todas as escolas no mesmo mês, porque tem um período. Conforme vai aparecendo os animais, né, os escorpiões, a gente vai solicitando e a doutora Cíntia vai programando. Não, nós não. Porque eu acho que ali a criação de coisa ali é grande ali embaixo. Porque vem muita terra, vai fazendo uma lagoinha dentro embaixo. E ele vai dar acesso lá embaixo, no quarguinho lá embaixo. Ali vem até capivara. Tem capivara entrando dentro daquele coelho, vem que legal, cabelo em pé lá embaixo. Eu posso pedir para o Denilson dar uma olhada nisso, porque nós nunca fomos lá, não. Tá? A gente trabalha com lanterna, né? Então, a gente dá uma olhada, tá? Bom, acabou. Tem algumas unidades de saúde que ficaram sem colocar na apresentação, né? Porque não encaminharam os dados. Mas, de uma maneira geral, todas as estratégias de saúde da família, elas trabalham de acordo com a normatização do Ministério da Saúde, então, obrigatoriamente, tem que fazer as mesmas atividades. Tá? A vigilância sanitária, ela tem feito todas as visitas em comércio, usina, estabelecimentos públicos, centro de saúde, Santa Casa, que são vistorias também obrigatórias, e a gente tem pactuação anual com número obrigatório para ser feito. A Serafim do Bem. É a que passa atrás da vigilância sanitária? Eu achei que fosse aquele, mas... Tá bom? Alguma dúvida? Por enquanto tá bom.